Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Uma proposta de emenda constitucional propõe a extinção do foro privilegiado a autoridades em casos de crimes comuns. Para o senador Flávio Arnes, a medida é um caminho seguro para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. E é sobre isso que ele vai conversar com a gente agora. Olá, senador, bem-vindo ao Empreenda Assim. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todas e todos vocês que nos acompanham por esta maravilhosa iniciativa Empreenda Assim. É um caminho aberto para a comunidade, para reflexão, discussão, conhecimentos, e todos nós podemos construir realidades novas e boas a partir de uma ideia tão significativa. Bom, para começar, o senhor pode explicar um pouco sobre essa PEC que prevê o fim do foro privilegiado e quais cargos ela abrange? É uma proposta de emenda constitucional que já foi apresentada pelo senador Álvaro Dias em 2013 e aprovada no Senado Federal em maio de 2017. A PEC extingue o foro especial por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, para diversas autoridades. Em caso de crimes comuns, para deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, ministros de tribunais superiores, embaixadores, comandantes militares, integrantes de tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, Procurador-Geral da República e membros dos Conselhos de Justiça e do Ministério Público. As únicas exceções são os chefes dos 3 poderes da União, ou seja, o presidente e vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, os quais continuarão submetidos à jurisdição daquela Corte Constitucional. Certo. E como está o andamento da votação da PEC e quais são os próximos passos? Depois de aprovada pelo Senado Federal em 2017, a PEC 10 de 2013 foi encaminhada à Câmara dos Deputados. Lá, a proposta recebeu o número de 333/2017 e já foi aprovada pela Comissão de Justiça e de Cidadania e pela Comissão Especial instituída para analisar essa matéria, sob a relatoria do deputado Efraim Filho, que é do partido DEM da Paraíba. Atualmente, a proposta está pendente de aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados e, para isso, precisa ser pautada pela presidência da Casa. Se a PEC for aprovada sem modificações de mérito, ela vai à promulgação. Se houver alterações de mérito, a proposta retornará ao Senado para novo exame da matéria. Certo. E como o senhor analisa a situação do foro privilegiado no Brasil atualmente? Mais de 50 mil pessoas têm foro privilegiado no Brasil, o que todas as pessoas consideram um absurdo e uma porta aberta para a impunidade, além de gerar o descrédito da sociedade na justiça brasileira. O foro especial é injusto, porque se trata de um verdadeiro privilégio, resquício dos tempos imperiais, que é concedido a um grande número de pessoas poderosas e com alto poder aquisitivo, as quais não se submetem à justiça da mesma forma que os demais brasileiros, o que afronta, inclusive, o princípio constitucional da igualdade. É ineficiente, porque as cortes superiores, de forma diferente dos juízos de primeiras instâncias, não possuem capacidade de processar e julgar esse número tão elevado de autoridades beneficiadas pelo foro privilegiado, o que faz com que esses processos fiquem parados nesses tribunais superiores sem o devido andamento, em detrimento dos princípios da celeridade processual e da efetividade da justiça. Essa ineficiência foi confirmada em 2016 pelo ministro do STF, Luiz Barroso, ao afirmar que naquele ano tramitavam no STF 369 investigações e 102 ações penais somente contra parlamentares,
O prazo médio para a decisão de recebimento de uma denúncia no STF é de 617 dias, ao passo que de um juiz de primeiro grau é de menos de uma semana. Essa morosidade judicial resulta, em grande parte das vezes, na prescrição de crimes imputados aos réus ou investigados beneficiados pelo foro privilegiado. Tudo isso faz com que o Instituto de Foro Privilegiado acarrete uma profunda descrença da população na justiça, causando uma grande sensação de impunidade em relação aos crimes cometidos por autoridades. O Brasil não aguenta mais sofrer com tanta ineficiência do sistema criminal em casos de corrupção cometidos pelas autoridades. Todos os dias aparecem no noticiário novos casos de corrupção, mas a população não vê em contrapartida as medidas de responsabilização das autoridades. Já passou da hora de adotarmos medidas efetivas para acabar com a sensação de impunidade que reina na sociedade. E, sem dúvidas, uma das principais medidas para isso é acabar com a regra geral e ampla do foro privilegiado. Bom, para finalizar, o senhor pode falar um pouco também sobre o projeto de lei do Senado para permitir a prisão em segunda instância? Este é um projeto de autoria do senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, que altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância. O projeto tem o objetivo de autorizar que o início de cumprimento da pena não precise esperar o trânsito em julgado do processo, podendo se iniciar após a condenação em segundo grau, em instância única ou recursal, mesmo em face de recursos do réu para o STJ ou STF. Ou seja, se o projeto for aprovado, os recursos do condenado criminal para o STJ ou STF não mais terão o efeito de suspender a execução provisória da pena. O PL, Projeto de Lei 166 de 2018, já foi aprovado em 9 de dezembro de 2019 pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e agora está esperando a aprovação pelo plenário do Senado Federal. Esperamos também que essa aprovação ocorra o quanto antes. Conversamos com o senador Flávio Arnes. Ele falou sobre a PEC que prevê o fim do foro privilegiado a autoridades em casos de crimes comuns, além do projeto de lei do Senado para permitir a prisão em segunda instância. Obrigada, associado e ouvinte, por acompanhar mais este episódio. Letícia Conejeiro para o Empreenda Assim. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.